com uma tarefa muito difícil, que é julgar as 10 melhores leituras de 2016, do ano passado. E quando eu digo que é muito difícil, foi porque 2016 foi um ano incrível, um ano mágico na questão leitura. Eu li 98 livros e apenas 3 não me agradaram, não fluiu, não foi uma experiência muito vantajosa, mas de resto todos os outros tiveram grande importância e valia na minha vida. Então 95 leituras, julgar apenas 10 é difícil, e eu tive algum critério mínimo para conseguir julgar essas obras, que foram personagens. Os livros tinham que ter personagens palpáveis, personagens reais, personagens sinceros, personagens que a gente acredita quando está lendo o livro, que eles existam, que ele tem vida ali, mesmo estando naquelas folhas de papel. E escrita marcante, uma escrita singular, uma escrita fluida que prende o leitor. E também trama, uma história envolvente, inovadora, que causa, que emociona, que consegue despertar no leitor a ideia que ele teve inicialmente. Se é um livro para emocionar, vamos emocionar. E a escrita tem que ser assim. E principalmente singular. Eu gosto de escritas de escritores que você lê o livro e você logo reconhece que é ele que escreve pela escrita, ou pela construção narrativa, que nenhum outro escritor poderia fazer igual. A gente reconhece só por um parágrafo. Eu gosto muito disso, então eu julgo por essa questão. E pra finalizar, pra encabeçar, são livros que transformam, livros transformadores. Livros que quando o leitor termina a leitura, eles já não são o mesmo de outrora, sabe? Livros que realmente nos transformam não só como leitor, e sim como sujeito. Então não tem essa obrigatoriedade, tem livros que na lista não tem esse fator, mas pode ter certeza que o primeiro lugar ele tem todos os outros fatores, inclusive esse. É um livro que me transformou como pessoa, como sujeito. E na 10ª posição dos melhores livros de 2016 ficou com um clássico infantil da literatura francesa, que não é nada menos do que O Jardim Secreto. E o que me agradou profundamente nesse livro foi a sua leveza e a evolução dos personagens. Os personagens começam de um jeito e a gente vai acompanhando e sentindo junto com eles os motivos que fazem aquelas duas criaturinhas, aqueles dois bichinhos, sabe, desabrocharem. E é lindo, é muito, muito, muito lindo mesmo. É um livro tocante, é um livro que vai falar sobre a essência do ser humano, o como é importante a aceitação, o amor, o contato com a natureza, o contato com as diferenças também. E esse livro é um livro muito especial, e se você tiver a oportunidade, muita gente já assistiu o filme, eu também tinha assistido o filme, mas não tinha lido o livro, e eu gostei muito. Isso, Jardim Secreto só não está lá no topo desse ranking, porque o final, ele não conseguiu me arrebatar. O livro como um todo, fantástico, mas o final ficou ali, não me surpreendeu, não teve algo de novo ali, mas ainda assim não compromete muito, pelo contrário, é um livro fascinante. E em 9º lugar, um autor nacional, um autor que me tocou profundamente no ano de 2016, eu estou falando do Manuel de Barros, com o livro das Ignorâncias ou Ignorâncias, nunca sei direito. E é um livro de poesia, é o único livro de poesia que está nesse ranking, mas não é à toa. O Manuel de Barros, ele é tão sensível, tão tocante, a sua poesia é tão fácil de se sentir, ela vai falar de coisas tão naturais, tão primordiais, vai falar da natureza, vai falar de uma infância. A poesia dele tem gosto, é uma poesia simples, que não usa de palavras difíceis. Em 8º lugar, também uma literatura nacional, já esse livro é o oposto do Manuel de Barros. Eu estou falando de Uma, Duas. Vai contar a história realmente dessa mãe e filha, e a relação das duas é muito conturbada, simbiótica, parasital e visceral. É muito gostoso você ver como a Helene Brum construiu essa relação que é tão romantizada de mãe e filha. A posição de mãe é tão romantizada, né? Porque parece que é uma entidade. Ser mãe é uma entidade. Você ama os seus filhos incondicionalmente e é isso, você tem a sua obrigação. Aliás, ainda existe essa questão, né? Inclusive da mulher. A mulher precisa ser mãe, né? Essa ditadura, essa obrigação. Parece que só porque você tem um útero você é obrigado a executar esse papel. Ele vai desconstruir isso totalmente. Ele vai te trazer uma mãe
que é um monstro e ao mesmo tempo é o clichê da mãe mesmo. Tudo misturado, todas essas contradições, todas essas dualidades. E é uma relação, como vocês podem imaginar, de mãe e filha muito conturbada, muito sofrida. E esse sim é um livro que machuca lendo, te deixa em carne viva, mas é visceral, você lê muito rápido. E como eu disse, é uma leitura que me fez refletir sobre essa posição materna, essa posição inclusive do filho. E muito bom mesmo. E em sétimo lugar temos uma peça de teatro que é Esperando Godot, do Samuel Beckett. E gente, o que eu posso falar sobre essa peça? Eu simplesmente amei, de uma forma, de um tamanho que é difícil até conseguir falar. Eu fui ler Beckett com muito medo, porque eu achei que era algo acima da minha compreensão, da minha maturidade literária. Achei que era um bicho de sete cabeças, mas eu me deparei com uma escrita muito simples, muito acolhedora, uma peça com personagens estáticos, mas ao mesmo tempo que nos espelham, sabe? A gente ter essa percepção sobre o tempo, sobre a nossa passagem de tempo, o que marca o tempo. E como eles estão esperando esse tal do Godot, a peça vai falar sobre uma grande espera, né? E quem é Godot? É muito gostoso imaginar quem é Godot. E eu tenho muita vontade de assistir essa peça de teatro. Quem sabe um dia eu assisto essa montagem. Porque Esperando Godot foi sim uma peça que me agradou muito nesse ano de 2016. E em sexto lugar, que foi A Peste. E eu sei, esse é um daqueles casos que você sempre ouviu falar sobre esse livro e você sempre teve a certeza que quando você fosse ler, você ia gostar. E isso aconteceu e eu gostei muito. Eu gostei porque a história vai ser contada como uma crônica, então ela tem na sua escrita uma obrigatoriedade da realidade, do realismo muito fantástico. Você acredita que aquilo aconteceu, que aquilo é um fato histórico, não uma história de ficção. Mesmo sendo uma metáfora para a Segunda Guerra Mundial, mesmo usando uma referência de uma peste que já existiu no mundo, e ainda existe em alguns lugares, né? Outros tipos de pestes. É uma história de ficção, né? Aquela cidadezinha não existiu, naquela peste naquele momento não aconteceu. Mas você acredita que aquilo é real, aquilo é histórico. E os personagens são muito fascinantes, porque não vai falar só sobre a peste, né? É um livro que vai falar sobre o social, como a sociedade se comporta numa situação dessa. Vai falar sobre o religioso, sobre a fé, sobre a ciência. É um panorama incrível sobre o ser humano em sociedade. Aqui nós vamos sair do individual, do subjetivo, e nós vamos olhar assim num campo maior, num campo social mesmo, como o indivíduo se relacionando com o seu meio quando esse meio está contaminado. Isso é muito pesado. É um livro pesado, sim, é um livro que te traz um asco, que te traz um ranço. É uma leitura um pouco pesada, não pela escrita, e sim pelo tema, mas que me agradou profundamente mesmo. Em quinto lugar, que é Macunaíma, um herói sem nenhum caráter. E a tia Rita Araújo fez essa leitura compartilhada no começo do ano, mas eu fiquei de fora. Então eu tive a oportunidade de ler Macunaíma agora no final de 2016. Fala sobre nosso país, as nossas falhas, as nossas qualidades. Vai falar do individual, mas também vai falar do social. Vai falar das nossas lendas, nossos mitos, vai falar do povo indígena. Tem uns certos desafios. Eu não posso ser hipócrita e dizer que o livro não tem umas coisas que podem afastar o leitor. Vou dar um exemplo. No meio da narrativa ele começa a falar toda a fauna da Amazônia. E com seus nomes assim, nomes de pássaros, e não são 2 em 3, são às vezes 10 pássaros numa mesma frase. Isso pode às vezes travar para algum leitor. E como ele também usa do realismo fantástico, então às vezes na Cunaíma está em São Paulo e num salto ele já está na Bolívia, sei lá. Então isso pode às vezes afastar o leitor e precisar de uma certa atenção. Mas vencendo isso,
É um livro incrível, com muito bom humor. Macunaíma se tornou um dos melhores personagens que eu já li, porque ele é justamente... Não é que ele não tem caráter, ele não tem nenhum caráter, nem bom nem mal. Ele é como uma criança, ele é uma tábua rasa, uma folha em branco, realmente. E isso é muito legal, né? Um personagem assim sempre te dá muitas possibilidades, aliás, possibilidades infinitas. E Macunaíma explora isso, na verdade Mário de Andrade explora muito bem isso com Macunaíma. E em quarto lugar, eu li A Insustentável Leveza do Ser. Só pelo título, é um daqueles casos também que eu sabia que essa obra ia me arrebatar, e não é à toa que ela está em quarto lugar. Esse livro ele vai sendo permeado por uma questão filosófica, e ao mesmo tempo você acha que ele te leva a crer que você está lendo um livro de filosofia, um livro de psicologia, um livro existencial. E quando você pisca duas vezes, você percebe que você está lendo uma ficção com personagens interessantíssimos, com uma escrita muito sedutora, com erotismo, com mulheres que vão falar sobre a sua sexualidade. E é muito gostoso mesmo. É um livro tão... E agora nós chegamos nos nossos 3 melhores, nos nossos 3 mais. E são leituras muito legais, gente. Eu estou muito entusiasmado em dividir isso com vocês. Eu preciso repetir isso, 2016 foi um ano mágico por causa das leituras, por causa do canal, por causa de vocês do outro lado. E em terceiro lugar, It, a coisa, a obra-prima do medo. Esse calhamaço consagrado do Stephen King, que eu sempre ouvi falar e eu tinha muita preguiça de ler, muita pelo tamanho e também porque como ele é muito cultuado, ele é muito falado, eu falava, gente, se não rolar vai ser uma decepção muito grande, né? E um tempo perdido. Eu vou te falar que eu devorei essa obra em menos de 28 dias. E é uma obra grande. E ele está no terceiro lugar porque ele também transcende o terror. Ele não fica preso, aprisionado num gênero. O Pennywise, que é o palhaço, né, do vilão dessa história, ele é um coadjuvante, porque ele vai falar sobre medos, mazelas muito maiores e humanas, né, propriamente humanas. Ele vai tocar sobre assuntos de racismo, homofobia, agressão às mulheres, pedofilia, bullying, preconceitos de todas as formas e relações familiares tortas, expectativas, projeções de mães para o filho, amizade, principalmente a amizade daquelas crianças. E em segundo lugar, eu estou falando de Festa de Babette, e é um conto maravilhoso, curtinho, que vai contar a história dessa senhora, dessa francesa, por conta da guerra, acaba se foragindo numa cidadezinha pequenininha na Noruega, e ela é acolhida por 2 senhoras muito beatas, muito simples, que vivem uma vida de abdicação e de pobreza. E Babette vai servi-las, vai servir como uma cozinheira para elas. E passa 12 anos depois, Babette ganha uma bolada na loteria, ganha muito dinheiro e resolve fazer um banquete para agradecer a hospedagem, né, a hospitalidade daquelas 2 senhoras e de toda aquela vila, daquela aldeia. E esse livro, esse conto, na verdade, ele me tocou de uma forma tão grande porque ele vai falar sobre a alma do artista, o valor do artista. E não estou falando de valor financeiro, valor de se dar valor, de ter reconhecimento, de se dar reconhecimento. E esse valor é mensurável, né? Para quem vive da arte, para quem faz arte. E é um livro lindo, muito sensível, uma escrita muito sedutora, com personagens incríveis e que realmente alegra o dia de qualquer leitor. E o primeiro lugar não poderia ser de nenhum outro. Essa foi uma obra que não foi fácil. Teve um momento que eu precisei abandonar esse livro no meio do ano, porque ele estava me fazendo mal, e eu digo mal, não é uma leitura difícil, estava me fazendo mal físico, mental. E eu estou falando, você já deve saber porque eu falei isso várias vezes, estou falando de Crime e Castigo, do grande e incrível escritor Dostoiévski. Crime e Castigo é um livro que está nesse primeiro lugar porque ele tem todos os fatores que eu acho que um grande livro tem que ter. Ele tem personagens incríveis, personagens palpáveis, personagens que você poderia cruzar a esquina e você sabe que eles existem, personagens que crescem, personagens que erram, personagens que têm
que tem evolução, que vão errar, que são falhos, são faltosos. Ele tem uma escrita extremamente pontual, ele não te enrola, é aquilo ali, ele vai numa linha reta e te apresenta, te traz todos os elementos daquela história que você precisa para conseguir fluir e ao mesmo tempo te dá espaço para imaginar. E temos aqui uma história que transcende o tempo, transcende cultura, cidadania, raça, cor, credo, idade, tudo. Uma história que transcende o tempo e isso aqui é quase como uma máquina do tempo. É um livro atemporal. E vai conseguir tocar tão profundamente, tão pontualmente na alma, na psique do ser humano que é sublime, eu diria. A palavra desse livro é sublime. E realmente Crime e Castigo conseguiu isso, ele me transformou como sujeito, ele tem todas as outras questões, como eu já disse, e é um livro que eu não sou o mesmo depois da leitura, então ele não poderia não estar aqui. Mas existem muitos outros livros que foram muito importantes nesse ano de 2016, que eu não poderia me despedir de vocês sem fazer uma menção, que é o caso de Passarinha, que é um livro bastante leve na sua leitura, na sua escrita, não é um livro pretensioso, mas que me tocou de uma maneira muito singular, porque ele vai tratar de uma questão de um personagem que tem a síndrome de Asperger, que é um tipo de autismo, e como a história é narrada pela perspectiva dessa personagem, e é uma personagem que tem problema com a linguagem, o livro se dá através da linguagem, eu achei muito corajoso e desafiador, e eu acho que a escritora realmente conseguiu alcançar o objetivo, porque a gente consegue ficar extremamente empático com aquela personagem, e a gente realmente se coloca na pele dela, na questão da limitação da linguagem e da sua sensibilidade, como ela absorve os impactos no mundo. Isso é muito lindo. Festa no Covil também não poderia não ser citado, porque é um livro bastante singular, com um humor bastante irônico, e eu gostei muito do personagem do menino, do moleque. Achei que revisitar aquela história de pessoas do tráfico, do mundo do tráfico, através de olhar de uma criança, foi nota 10. A Arte de Reproduzir Efeitos Sem Causa também foi um livro que me despertou bastante medo, eu diria. Medo define, porque é um livro que começa de um jeito e quando você vê, você está rendido por uma outra questão tão boa quanto a inicial. E foi uma experiência muito forte e muito interessante mesmo. Foi uma leitura muito legal. Mas seriam muitos outros livros como Asco, que vai falar sobre essa questão de não pertencimento de um lugar. O Caderno de um Ausente, que livro sensível, que lindo, que vai falar de um luto, mas de um luto que ainda não chegou, é uma antecipação do luto, é uma antecipação da perda. Leitura nacional de primeira. 2016 foi um ano pautado em muita leitura nacional e contemporânea, e isso foi muito especial mesmo. Não deixe de me contar se você já leu algum desses 10 livros que eu citei nesse vídeo, se você também ficou com vontade de ler, e também me contar qual foi a sua melhor leitura de 2016. Eu espero que 2017 seja um ano incrível de leitura para mim e para vocês do outro lado. Muito obrigado por acompanhar, por indicar, por recomendar, por trocar, por ter um canal também literário, que isso também me influencia muito como leitor. E é isso, eu espero que 2016 seja um ano mágico e literário. Um beijo. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o seu like, compartilhar com um amigo e, claro, se inscrever aqui no canal.